todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa espírita virtual, mas que não deixa nada a desejar, né? Porque vale o que está no nosso coração, na nossa intenção, na nossa vontade de estarmos juntos, unidos em pensamento. É um exercício, sim, mas é um exercício que tem ajudado a crescer, eu tenho certeza. Para quem não me conhece, eu sou Márcia e esta noite nós vamos conduzir o nosso tema, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 11 e 12. Eu vou iniciar fazendo uma leitura e depois eu vou fazer uma canção, oração de São Francisco, como nossa prece, tá? Essa leitura é de uma mensagem que está em Um Momento Espírita, de 7 de fevereiro de 2011. E ela tem o nome do tema desta noite: humildade e orgulho, ok? Lá no nosso Evangelho, Instruções dos Espíritos, itens 11 e 12, está o orgulho e a humildade. E é muito importante que a gente entenda que, a princípio, todos os temas são para nós refletirmos sobre o que vai dentro de nós com relação ao Evangelho de Jesus. Nós sabemos que Jesus é nosso modelo e mestre maior, nossa orientação, nosso caminho. Então, que a gente possa usufruir de momentos como esse, sem orgulho e com muita humildade, trazer para nós, para cada um de nós, tudo que será dito aqui. É uma reflexão que pode ser dolorida, porque reconhecermos que somos orgulhosos, que não somos humildes, às vezes não é fácil, mas é tão necessário porque, né, como diz o ditado, a gente só trata aquilo que a gente tem um diagnóstico claro, senão a gente fica com paliativos, fica remendando e não vai a fundo, né? Então, o tema de hoje é um tema que eu tenho certeza que vai mexer com a gente, porque mexeu comigo quando fui estudá-lo. E a gente acaba reconhecendo coisas muito importantes que depois vem a segunda parte, que é muito boa quando a gente decide, então, partir para as mudanças necessárias e conseguimos, né, dar mais um passinho aí frente ao nosso processo evolutivo, tá bom? Você já deve ter ouvido muitas vezes a palavra humildade, não é mesmo? Essa palavra é muito usada, mas nem todas as pessoas conseguem entender o seu verdadeiro significado. O termo humildade vem de humus, palavra de origem latina que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Assim, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. A verdadeira humildade é firme, segura, sóbria e jamais compartilha com a hipocrisia ou com a pieguice. A humildade é a mais nobre de todas as virtudes, pois somente ela predispõe o seu portador à sabedoria real. O contrário da humildade é o orgulho, porque o orgulhoso nega tudo o que a humildade defende. O orgulho é soberbo, julga-se superior e esconde-se por trás da falsa humildade ou da tola vaidade. Alguns exemplos talvez tornem mais claras as nossas reflexões. Quando, por exemplo, uma pessoa humilde comete um erro, diz: eu me equivoquei, pois sua intenção é aprender, crescer. Mas quando uma pessoa orgulhosa comete um erro, diz: não foi minha culpa, porque se acha acima de qualquer suspeita. A pessoa humilde trabalha mais que a orgulhosa e por essa razão tem mais tempo. Uma pessoa orgulhosa está sempre muito ocupada para fazer o que é necessário. A pessoa humilde enfrenta qualquer dificuldade e sempre vence os problemas. A pessoa orgulhosa dá desculpas, mas não dá conta das suas obrigações e pendências.
Uma pessoa humilde se compromete e realiza. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde diz: eu sou bom, porém não tão bom como eu gostaria de ser. A pessoa humilde respeita aqueles que lhe são superiores e trata de aprender algo com todos. A orgulhosa resiste àqueles que lhe são superiores e trata de pôr-lhes defeitos. O humilde sempre faz algo mais, além da sua obrigação. O orgulhoso não colabora e sempre diz: eu faço o meu trabalho. Uma pessoa humilde diz: deve haver uma maneira melhor para fazer isto, e eu vou descobrir. A pessoa orgulhosa afirma: sempre fiz assim, e não vou mudar meu estilo. A pessoa humilde compartilha suas experiências com colegas e amigos. O orgulhoso as guarda para si mesmo, porque teme a concorrência. A pessoa orgulhosa não aceita críticas. A humilde está sempre disposta a ouvir todas as opiniões e a reter as melhores. Quem é humilde cresce sempre. Quem é orgulhoso fica estagnado, iludido na falsa posição de superioridade. O orgulhoso se diz cético por achar que não pode haver nada no universo que ele desconheça. O humilde reverencia o Criador todos os dias, porque sabe que há muitas verdades que ainda desconhece. Uma pessoa humilde defende as ideias que julga nobres, sem se importar de quem elas venham. A pessoa orgulhosa defende sempre suas ideias, não porque acredite nelas, mas porque são suas. Enfim, como se pode perceber, o orgulho é o grilhão que impede a evolução das criaturas, enquanto a humildade é a chave que abre as portas da perfeição. Você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? É porque foi humilde o bastante para colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos, não seria mar. Seria uma ilha e certamente estaria isolado. Pense nisso. Como eu disse, essa mensagem está no Momento Espírita do dia 7 de fevereiro de 2011. E lembrando a todos vocês, se vocês clicarem lá no Google, Momento Espírita, todos, vocês vão receber todas as mensagens e é uma mais linda que a outra, tá bom? Vamos fazer a nossa canção de prece, porque ela tem essa mensagem que é única e perfeita para todos nós. Puxa vida, tinha deixado aqui, eu tirei da página, Márcia. Está aqui. Vamos lá? Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza,
é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que lindo. Vou colocar meus apetrechos aqui, gente. Um segundinho. Muito bem. Então, vamos lá. Gente, esses dois textos do Evangelho sobre orgulho e humildade são tão lindos, que eles merecem que todos vocês os leiam na íntegra, porque aqui não haveria tempo de nós trazê-los todos. Então, peguei alguns parágrafos, nem vou dizer que são os mais importantes, porque aqui tudo é importante, mas enfim, né? São assuntos que nunca vão se esgotar. Então, os textos são de Lacordaire e do bispo de Argel. E os dois textos são de 1862. Deixa eu ver se são... um de 63, 1863 e 1862. E são atualíssimos, né? Diga-se de passagem. Bom, então, vamos lá. Este assunto, o orgulho e a humildade, de alguma maneira presente em toda a obra da codificação de Kardec. Porque o orgulho é uma das chagas da humanidade. E junto do egoísmo são as duas maiores chagas da humanidade. Começando pela mensagem de Lacordaire, ele diz que a humildade é uma das virtudes mais esquecidas entre nós. Bem, eu vou repetir um pequeno esclarecimento do momento espírita, quando ele diz o que significa humildade, porque eu achei tão interessante isso, eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Muitas vezes achamos que humildade é aquela pessoa quietinha, que fica em silêncio, que não se pronuncia, né? Que não fala quase nada, apática. Às vezes até fazemos uma relação com a condição socioeconômica da pessoa. E não é nada disso. De onde vem a palavra humildade, então? Ela vem de um radical que é humus. E nós vamos encontrar o humus como alimento das plantas. O humus se forma da terra e dos detritos que caem no solo e começam a apodrecer. E que se transforma no que chamamos de adubo. Olha que coisa linda. Então a humildade é realmente pacífica e aparentemente tranquila e calma, mas há todo um processo, toda uma atividade acontecendo, para que então haja uma alimentação que é o processo da vida. Quer dizer, o humus vai ser absorvido pelas raízes das árvores e vai então produzir folhas. E junto da captação solar para a fotossíntese vai produzir flores e frutos. E daqui a pouco, galhos secos, folhas caem no chão e vão novamente apodrecer e produzir outro humus, alimentando e realimentando esse processo incessantemente. Então, a humildade é esse conjunto de elementos que está relacionado às questões das boas ações, daquilo que alimenta a vida, que sustenta a vida, que não importa muitas vezes de estar lá embaixo, porque o humus, às vezes ele não cheira bem, né? Dependendo da planta que apodrece. Então, vejam só a profundidade disso. Humilde não importa se vão falar dele, se acham ele feio ou bonito, se acham que o que ele está fazendo eu não vou pôr a mão nisso, não fui em tal lugar, eu não vou estar com tal pessoa. Olha só, né? O humus é aquilo que está ali, ó, se recuperando, apodrecendo e nascendo de novo e caindo. Enfim. E aí Lacordaire pergunta aqui no seu texto: será possível ser caridoso sem humildade? Ele diz assim: sem humildade, enfeitai-vos de virtudes que não tendes.
como se usasseis uma roupa para esconder as deformidades do corpo. Então tá. Ele poderá ter o mérito, o orgulhoso poderá ter o mérito da ação que fez. Mas por trás disso tudo, pode haver o interesse de ser reconhecido, de aparecer, de ter feito aquilo para se autoafirmar, manchando a sua atitude, por esse orgulho que lhe apresenta em algum momento. E, infelizmente, vemos isso muito no nosso dia a dia, nas nossas relações, às vezes, né, até muito próximos de nós. Então, trazendo à luz do Espiritismo, Lacordaire diz que a humildade nivela os homens. Porque quando há humildade, entendemos que todos somos irmãos. Todos somos filhos do mesmo Pai. E se assim somos, deveríamos todos nos auxiliarmos uns aos outros, com respeito, entendendo que cada um pode ter, sim, mais facilidade que o outro, mais talento, mais capacidade, mas que se complementem nessa relação. Então, o orgulhoso se posiciona acima. O humilde, que sabe muito e que pode muito, ele puxa quem estaria abaixo dele, mas não deixa com que o outro se sinta abaixo dele. Ninguém pode ser feliz se não há felicidade para todos, para os demais. Então, o indivíduo orgulhoso, ele é prepotente, ele automaticamente é feliz. É a consequência natural de ser orgulhoso. É uma infelicidade que se apresenta na vida dele. Enquanto isso, o sentimento da humildade conduz ao bem, à compreensão, à aceitação do outro, à busca de realizarmos o melhor em nós. Essa é a condição da verdadeira felicidade. Fazer o melhor que nós pudermos em tudo. Não escolher aquilo que nos interessa e nos serve, nos dedicamos. E aquilo que fazemos só para marcar o ponto, maquiamos, né? E aqui ainda, voltando no texto, ele diz então que infelizmente nós nos adornamos de virtudes que nós não as temos ainda. E é como se nós vestíssemos máscaras. E vestimos a máscara para cada momento, para cada ocasião. E aí, quando transladamos isso para a alma, esse fingimento que a gente tem na relação com o semelhante, essa falta de autenticidade, de não ser transparente, esse faz de conta, é como se a gente estivesse tentando manipular uma espécie de disfarce para não perceberem essas nossas deformidades da alma, que a gente traz no caráter, deformidades de personalidade mesmo, da nossa essência que está maculada em nós, porque ainda não entendemos a proposta do Cristo e nos deixamos arrastar por esse orgulho. Lacordaire pede que relembremos aquele que nos salvou. Ele diz assim: relembrai aquele que vos salva, relembrai sua humildade que o fez tão grande e o pôs acima de todos os profetas. Trazendo Jesus mais uma vez e sempre como modelo e guia, a gente não diz que a melhor educação é pelo exemplo? Pois é, Jesus veio e deu todos os exemplos. Só que nós estamos aqui meio empacados ainda, né? Então, quando ele fala que todos seremos salvos, em que sentido será? É Jesus que nos salva? É Deus que nos salva? Na verdade, Jesus nos salvou quando ensinou o caminho para que pudéssemos construir e trabalhar a nossa salvação. O nosso esforço para a nossa transformação moral, na correção das imperfeições dessa luta, para nos fazer melhor, para nos santificarmos diante do nosso semelhante, no sentido de tê-los como irmãos de fato, agindo como irmãos. É uma luta muito difícil, porque pelas nossas diferenças, que nós nem sabemos de quanto tempo são ainda, porque ainda tem isso que tem que ficar um pouco mais essas relações e essa caminhada, né? As rugas, os desafetos do passado, como que a gente sabe?
Mas justamente conhecendo a doutrina e estudando a doutrina é que nós temos que nos preparar para tudo isso. Que a gente entenda que quando houver esse impacto, né, quando conhecemos alguém e temos aquela sensação de que as energias não estão ali muito afins, como a gente costuma dizer, o santo não bate, mais um motivo para nós nos dedicarmos mais ainda. Porque com certeza na perfeição divina, a gente fez alguma coisa, a gente aprontou alguma coisa para que não ter dado certo ou não estar dando certo. Então, para nós espíritas é muito claro dedicarmos a entender a proposta para que o exemplo do Cristo chegue ao nosso sentimento e faça morada no nosso interior, transformando o nosso sentimento, porque muito mais do que pensamos, nós somos o que sentimos e o que vibramos. E isso é o que diz mesmo sobre nós. Por isso Jesus falou que a boca fala o que está cheio o coração. Porque o coração é o símbolo do sentimento, é o que traduz o nosso sentimento. E tudo que entendemos no campo intelectual precisa ser meditado, interiorizado, para chegar no nosso sentimento. E uma vez que ele chega lá, começa a ocorrer então a nossa real transformação, para que a gente possa começar a exercitar essa humildade proposta nas duas mensagens. E lá continua a mensagem mandando um recado para os ricos. Ele diz: ó rico, enquanto dormes sob teus aposentos dourados ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos que valem o mesmo que ti jazem sobre a palha? Ó o infeliz que suporta a fome não é teu igual? A essa palavra teu orgulho se revolta, bem sei. Consentirias em dar-lhe esmola, mas nunca em apertar-lhe fraternalmente a mão. A gente, conhece situações e já tenho certeza que na vida de todos vocês já tiveram a infeliz chance de conhecer alguém que não tocaria na mão de alguém pelo preconceito da cor, não tocaria em alguém ou nem teria amizade com alguém pelas suas escolhas, enfim. E isso é muito triste, porque Jesus, ele não fez diferença de ninguém, né? Ele abraçou a todos, ele ungiu pés, ele lavou pés, ele conversou com a mulher adúltera e simplesmente disse, é como se ele dissesse assim, a gente erra mesmo, mas vai lá agora e aprende a lição, não erra de novo não. Então, tudo com muito amor, tudo com muita generosidade e com muita humildade, gente. Jesus, a luz do mundo, era humilde, até não quer mais. Quer saber como é que a gente precisa ser? Lembra dele, das mensagens dele, e se pergunte sempre o que Jesus faria aqui neste momento, quando vocês estiverem passando por alguma situação aí, e que você se flagra, muitas vezes, na soberba, se flagra naquela coisa de potência que, puxa, né? Quem é o outro para falar assim comigo? Quem é o outro para... O que o outro está achando que eu sou? Né? A gente precisa pensar, não ter isso. Eu falo, orbitar ao redor disso para não esquecer disso. Então, assim, quantas vezes nós vemos pessoas acumulando e acumulando, são poucos que não sabem nem aonde gastar seu dinheiro, mas querem mais, não sabem nem para que quer. E aí eu trouxe uma parábola, essa parábola ela é introduzida por um membro da audiência que tenta conseguir a ajuda de Jesus em uma disputa financeira da família. E ele diz assim, e disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão, reparta comigo a herança. Né? A pessoa foi lá e falou assim, Jesus, fala para ele repartir comigo a herança dele. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Né? Quem disse que é essa a minha função? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
A nossa vida não consiste na abundância que possuímos. Jesus então responde com a parábola. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. E a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é o rico para com Deus. O cara negou tudo que podia ir mais um pouco e partiu dessa. O rico fazendeiro desta parábola é retratado de forma negativa como um exemplo de ganância. Ao substituir seu celeiro existente, ele evita usar terras agrícolas para fins de armazenamento, maximizando assim o seu rendimento, bem como permitir para esperar um aumento de preços antes de vender. Santo Agostinho comenta que o fazendeiro estava planejando preencher sua alma com um banquete excessivo e desnecessário, e estava orgulhosamente desconsiderando todas as barrigas vazias dos pobres. Ele percebeu que a barriga dos pobres eram os reais depósitos, muito mais seguros que seus celeiros. Então vamos lá. As riquezas do mundo são transitórias e os tempos de pandemia que estamos vivendo, vemos os poderosos disputando vacinas, quem é que vai ganhar mais, disputas políticas, que vai favorecer quem ou o quê. E, gente, nessa situação tão complexa, tão difícil, isso tudo provocada pelo quê? Pela nossa insanidade, pela nossa prepotência, pelo nosso descuido, pelo nosso orgulho. E vocês podem dizer assim, mas Márcia, eu não faria assim, eu faria diferente. Eu não sou eles que estão tomando essas decisões. Claro, mas por que a gente diz nós? Porque nós estamos numa terra de provas e expiações. E quando a gente se lembra disso, a gente precisa se conscientizar que não tem nenhum santo aqui. Que se a gente não erra por esses fatores, por essas questões, a gente erra por outras. Por isso não adianta apontarmos o dedo e não adianta acharmos que tudo isso que estamos vivendo também é a condição ainda de espíritos ignorantes que somos. Claro, né, que às vezes nós não somos esse rico que está sendo colocado aqui. Mas o que é ser rico em relação ao outro? Será que nós não nos sentimos ricos com relação a tanta gente por aí? Tem tanta gente que tem menos do que nós, materialmente falando. Às vezes menos do que nós materialmente, mas tem mais do que nós moralmente. Também temos que pensar nisso. Bom, então nesses momentos difíceis, a gente precisa ser o quê? Solidário. O convite que vamos encontrar no Evangelho é que sejamos humildes, reconhecendo a necessidade do nosso semelhante. Quantos de nós, lendo uma mensagem dessa, diz assim, isso não é para mim, eu não tenho para oferecer, eu não sou rico. Nós somos muito ricos. Só de termos conhecido a doutrina, isso é uma riqueza inestimável, gente. Agradeçam, viu? Agradeçam, porque essa verdade, ela nos liberta e ela nos permite fazermos as escolhas com claridade, com total consciência. Somos ricos de possibilidades, ricos de entendimento, cheios de privilégios. E aí tem a pergunta: já fomos em outras vidas nobres, honrosos? O que nós fomos em outras encarnações? Ainda seremos nas nossas futuras encarnações? Hoje eu tenho chance de ser útil. Será que eu vou despertar essa oportunidade? Eu não sei do ontem,
E ainda do amanhã, mas do hoje eu tenho plena certeza e segurança. E as virtudes que interessam a nós, que deveriam interessar a nós, são aqueles tesouros que a ferrugem não come, que a traça não pode roer. Todos os nossos títulos acumulados nessa encarnação são transitórios. Só são efetivos de fato as conquistas das virtudes, que é o que levaremos conosco. E isso só é importante para a nossa conquista espiritual. Não é possível, então, a caridade pura, a verdadeira caridade sem a humildade. E foi a pergunta que Lacordaire fez lá atrás no texto. Nosso tempo aqui passa muito rápido, né? Agora a gente vai trazer um pouquinho do segundo texto. E o bispo de Argel, ele começa assim: homens, que vos lamentais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre vossas cabeças? Será que isso cabe para nós hoje? Não quisestes reconhecer a santa e divina moral do Cristo? Não espanteis, pois que a taça de iniquidade tenha transbordado por parte. Olha o que ele está falando. Está falando da pandemia, né, gente? Por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre vossas cabeças? Se não fomos nós que fizemos algo nesse momento específico, pelo que está acontecendo no mundo hoje, muitos irmãos nossos fizeram. E muitos irmãos nossos estão conosco nessa jornada. Será que uma pandemia que veio nos ensinar a várias mãos quer dizer o que para nós? Eu duvido, aqui em casa, com certeza, ninguém lavava a mão o tanto que se lava hoje. Acho que nem metade. Então pensa, gente. Se precisa de uma pandemia para ensinar uma coisa tão básica para nós, olha o quanto nós precisamos abrir nossos olhos ainda. O quanto nós precisamos enxergar da nossa pequenez. E isso tudo você pode encaixar lá dentro dessa questão do orgulho. Porque tudo é por quê? Porque a gente se acha. Porque a gente aqui, não preciso. Para que eu preciso lavar a mão? Esse bichinho não me pega. Agora é que não, né? Então eu trago uma reflexão. A pandemia trouxe muito medo. Trouxe muito medo. Tem muita gente que diz, e claro, né? Eu tenho medo. Todo mundo tem medo. E o que é esse medo? Então, esse medo é o nosso orgulho de acharmos que não merecemos passar por isso. Traduzindo, falta de fé. Esse medo é falta de fé. Porque se o indivíduo está bem com ele mesmo, paz de consciência, sentimento de dever cumprido e desencarna, olha só, eu sei que ninguém quer encarnar, eu também não quero, mas vamos pensar. Se o indivíduo está bem, ele fez o que precisa, ele está em paz e desencarna, o que vai acontecer? Que ele vai chegar bem no plano espiritual, vai ser acolhido, bem acolhido todos são, mas depende de como a pessoa se encontra, porque já disse que céu e inferno não é determinado, né? Espaço, mas sim a nossa condição interior, né? Então, para ele, será um privilégio se libertar desse campo da matéria, ainda de lutas tão difíceis. Agora, se o indivíduo não está em paz consigo mesmo, está perturbado, com medo de perder o que juntou aqui na Terra, apegado às suas coisas, como é que ele chega no mundo espiritual? Muito necessitado. Necessitado de muito apoio, de assistência, com muitas dificuldades, sem condições de enfrentá-las sozinho, dependendo dos outros. Vai passar por muitas turbulências lá. Então, ter medo pode muitas vezes estar relacionado com isso. Não estou preparada para enfrentar essa esteira. Não estou preparada, eu preciso ficar melhor, preciso me tornar uma pessoa melhor. Então, e como é que a gente resolve isso? Precisamos começar a trabalhar. Mas calma, com tranquilidade, porque eu não vou resolver de hoje para amanhã
senão eu vou chegar lá perturbado igual. Se eu achar que preciso, de repente, mudar tudo em minha vida, fazer aquele exame de consciência, né, eu vou ficar nervoso, vou ficar perturbada ainda. Então, peraí, não é assim. Porque tudo que eu realizei no meu último século, ou no meu último milênio, eu não vou resolver de um dia para a noite aqui. É aí que entra a humildade. A humildade de eu reconhecer de fato por onde eu posso começar. Onde é que eu preciso mudar já? Que jeito que eu vou mudar? O que é que eu posso fazer de mudança na minha vida hoje? Olha, dia que eu fico nervosa, eu falo muito palavrão. Eu estou dando qualquer exemplo, tá, gente? Então, eu vou começar a cuidar disso fielmente, parar de falar palavrão. Porque, gente, quem fala palavrão se conecta com espíritos desencarnados que falam palavrão. Tudo que falamos, olha aí, tudo que sentimos, tem mais, e tudo que pensamos vibra, tem uma vibração, tem uma frequência. E essa vibração conectar com quem está na mesma vibração e na mesma frequência. Então, a gente precisa começar parando de se queixar, parando de reclamar. Olha, gente, muitos estão sofrendo, eu não tenho dúvida disso, Mas não é assim que a gente resolve. Não é metendo a boca, não é falando mal. Se eu não posso fazer o bem, então eu oro. Se eu não posso ir lá e mudar alguma coisa, eu rezo. É isso que eu preciso fazer. Então, não ficarmos nos queixando da calamidade, porque ela veio, como diz o bispo lá, em função do nosso comportamento, do nosso orgulho. Então, ele diz, aplicai-vos em destruir o orgulho. Precisamos primeiro reconhecer isso para então começar a trabalhar. Temos medo porque não acreditamos em Deus. Porque achamos que temos méritos que não temos. A gente não tem mérito nenhum. A gente está aqui na misericórdia de Deus. E por conta do nosso orgulho, achando que temos direito a certos privilégios, né? Muitos sempre perguntam por que comigo, por que com a minha família, eu cuidei tanto, eu fiz tudo certinho. Ótimo, que bom que fez tudo certinho, porque nesse fazer tudo certinho, você melhorou muito. Mas o que tem lá para trás nós desconhecemos, e Deus é justo, infinitamente justo e bom. Não há o que discutir. Caminhar com os próprios pés, sem depender dos outros, sem ficar encostando no meu mentor, na espiritualidade maior, aquilo que só depende de mim. Muitas vezes a gente ainda culpa a espiritualidade ainda, né? Não, gente, para si que vocês vão achar aí o que está acontecendo de errado. Outra coisa que dá muito medo na gente, que é muito ruim para nós, com tudo isso que está acontecendo, é esse excesso de informação negativa. Os meios de comunicação, eles nos prendem nessas notícias ruins. A maioria deles, tá, gente? Eu ouvi isso de um próprio jornalista. Por quê? Porque da Ibope, sabe aquele satélite que está lá em cima, pegando todas as audiências? Me fala onde é que dá mais audiência. Aonde a televisão está sangrando. Se abusar, sai sangue da televisão, de tanta notícia triste. Corram disso. A notícia existe? Ela existe. Eu vou fazer alguma coisa para bem dela? Eu não vou. Aquilo vai minar a minha energia, vai minar a minha força. Então, corram disso. Esses dias, eu assistindo o Jornal da Amazônia, 6h30 da manhã, me preparando a ir trabalhar, eu estava achando ali, aquele momento ali meio chato, peguei o controle e foi para um canal acima, que eu nem sei qual que era. Senhor da Glória, em 30 segundos, a notícia era tão arrasadora que eu voltei. Porque isso, gente, amanheci escutando isso, é um fel para o nosso organismo. Então, nós vamos passar o dia conectados. Sem dúvida. Então, gente, dentro do orgulho e da humildade, nós temos que pensar no que nós estamos fazendo na nossa vida também. Então, olha só, eu preciso entender que Deus
está me propondo o melhor para a minha vida. Mas eu também tenho que fazer o melhor. Então, filtra, examina, separa e fica só com aquilo que realmente você pode transformar em algo que te transforme. E no mais, eu volto a falar, é orar. Porque nós precisamos nos desprender desses pensamentos e desses sentimentos negativos que têm nos assolado em função de tanta tristeza que estamos vendo ao nosso redor. Mas precisamos construir uma outra mentalidade, uma outra energia para ajudar o nosso planeta também a sair disso. Porque a nossa vibração, ela ajuda tudo. Ela nos ajuda, ajuda quem está na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rua, nosso vizinho, com quem a gente encontra no mercado. E aquilo vai se espalhando. E a espiritualidade também precisa dessa nossa força positiva. Porque senão é mais um que eles vão ter que cuidar. Já estão com tantos serviços, não é mesmo? Deus não criou as coisas negativas. Quem as cria somos nós mesmos, né? Então, gente, além disso, eu queria ressaltar também que o orgulho, ele custa muito caro.